Geraldo Alckmin agora é do PSB, já com os dois pés na vice-presidência, na chapa do ex-presidente Lula. Aliás, governador, o que o senhor acha do ex-presidente? Ele é hoje aquele que melhor reflete, interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro. Aliás, ele representa a própria democracia, porque ele é fruto da democracia. Não é o que ele dizia uns tempos atrás, mas a política é assim mesmo, né, Cláudio Humberto? Meu Deus, é muito divertido a gente assistir, eu acho divertidíssimo. As cenas que a gente acompanha Precisamos viver para ver isso, né? Exatamente, aquela frase, aquela gravação que a Thaís mostrou ontem aqui para os nossos ouvintes. Um dia desses aí, poucos anos atrás, ele dizia que o Lula queria voltar ao poder para voltar à cena do crime. Agora é a própria definição da democracia brasileira. Tá certo. É isso aí. Vamos chamar o Fernando Schiller aqui para nossa conversa, cientista político, colunista do jornal Gente. Schiller, o Lula está falando numa frente democrática para derrotar o presidente Bolsonaro. Para isso trouxe Geraldo Alckmin, né, fundador do PSDB, depois de 33 anos, deixou o partido, deixou as diferenças para se aliar aí ao grupo de Lula e deu um passo importante para ser o vice nessa chapa. A presença do Alckmin é suficiente para essa frente ampla que tanto se fala ou precisa de mais nomes do centro, da direita e daqueles que não pertencem ao grupo político do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Hein, Fernando Schiller, bom dia. Tudo bem, Pedro, Cláudio, Thaís. Olha, vamos separar as coisas, né? Isso é discurso de campanha. A democracia virou uma palavra meio vazia no debate político. Quer dizer, quando o Bolsonaro chega ao poder, a oposição ao Bolsonaro, o Fernando Haddad, já na campanha de 2018, em função aí do passado autoritário do Bolsonaro, discurso favorável ao regime militar, brilhante Ustra, etc., quer dizer, cunhou essa ideia de que a democracia tinha lado. Eu acho assim, esse discurso até meio perigoso, para falar a verdade, a ideia de que a democracia está do lado de alguém, que alguém é a democracia. Cá entre nós, né? Isso é contraditório com a própria ideia de democracia. A democracia é todos, né? A democracia é um sistema onde todos participam. Alguns têm uma visão, outros têm uma visão, uns são do governo, outros são da oposição. Eu fico com o Barack Obama, quando o Trump ganhou a eleição, ele disse aquela famosa frase: a política é um zigue-zague. Um dia alguém perde, fica com dor de cabeça, incha a cabeça, depois volta, disputa de novo, pode ganhar a eleição, como aconteceu, aliás, nos Estados Unidos. Então, esse é um... Agora, isso só funciona ali em Brasília, naquele hotel ali, quando lança a chapa, quando faz a filiação, funciona para algum... Isso, na sociedade, esse discurso funciona muito pouco, né? Na verdade, o que tem aí é uma estratégia eleitoral, na minha visão, muito inteligente, do PT e do Lula, né? E para o Alckmin também, quer dizer, um encontro muito, muito inteligente para os dois. Por quê? Primeiro porque é uma indicação controlada pelo Lula, né? É muito diferente da nomeação, da indicação do Michel Temer com a ex-presidente Dilma, que foi uma indicação partidária. Essa não é uma indicação partidária, portanto não tem uma negociação entre partidos para fechar uma aliança. Não, é uma escolha pessoal do Lula, feita lá atrás. O Lula fez o quê? Ele diz, olha, eu preciso do eleitor mediano, essa campanha vai ser polarizada, ela já está polarizada, a terceira via tem muito pouca chance de crescer, então nessa eleição polarizada tem uma disputa pelo chamado eleitor mediano, ou seja, o eleitor de centro que é o eleitor que vai decidir as eleições, né? Você tem uma disputa de rejeições muito alta. Olha, pelo que as pesquisas dizem, Bolsonaro já perdeu a eleição no quadro de hoje, né? Porque ele tem uma rejeição acima de 50%. Então é uma rejeição que pode mudar, o quadro eleitoral muda isso, tem uma dinâmica própria, a pesquisa pode estar errada, muita coisa pode acontecer. Mas o cenário, a leitura que quem decide faz do jogo, diz o seguinte: quanto mais o Lula mover peças do tabuleiro para o centro, né, ele isola Bolsonaro, e aí é a função do Geraldo Alckmin, né? Então, eu não tenho dúvida, além do que resolve um monte de problemas. O PT tem como plano 2, não é o plano B, tá? Plano 2 aqui, é o governo de São Paulo. E você ter o palanque, seja em primeiro turno, se o Márcio França desistir, se fizer um palanque único em São Paulo, é tudo que o PT quer. O Fernando Haddad em São Paulo já está liderando pesquisa. Imagina você ter ainda o suporte
Geraldo Alckmin, a leitura do PT é que o governador Alckmin ele tem presença ainda no interior de São Paulo. Então ele pode focar. Mas foca aí, a campanha Schiller, de São Paulo. E onde que se encaixa Márcio França nessa equação? Não encaixa, viu, Thaís? Encaixa em alguma... Esse que é o problema. Senado, né, Schiller? Não? Pode ter o Senado, quer dizer, mas aí tem o projeto pessoal do Márcio França, né? O Márcio França é muito determinado. Ele tem uma leitura de que na disputa entre Tarcísio Freitas, Haddad, até Rodrigo Garcia, que tem muita estrutura, que parece não estar bem nas pesquisas, ele poderia surgir como uma alternativa. Né? Sim, os políticos têm que ter autoconfiança, né? Não é o quadro hoje. O Márcio França não tem aliança, a estrutura é pequena, não tem um posicionamento de pesquisa muito relevante, quer dizer, mas ele tem a expectativa de ser governador. A minha impressão é que vai ter uma pressão muito forte para a desistência do Márcio França, uma composição, talvez para o Senado, alguma outra composição. Porque senão você imagina a situação, você vai ter Lula, o candidato a presidente, apoiando um candidato a governador e o vice apoiando o outro candidato a governador. Né? Possivelmente, se isso acontecer, os dois vão ficar discretos na campanha no primeiro turno e vão entrar de cabeça no segundo turno, a não ser que tiver uma disputa entre Márcio França e Haddad, mas essa hipótese ninguém considera plausível, porque são dois candidatos muito próximos em termos de campo político. Né? Então, agora, tem muita coisa nessa... Ontem me chamou a atenção uma frase do Geraldo Alckmin lá em Brasília, quando ele disse assim, olha, não confundam lealdade com subordinação. Ele citou Mário Covas, ele disse, porque eu sou leal aos companheiros, mas a minha lealdade é ao país. Então, deu dois recados muito claros. Né? Ou seja, me chamou a atenção. Ele disse, Lula é a própria democracia, fez esse elogio aí, na minha opinião, um pouco exagerado, mas vamos lá. Mas depois deu um recado, dizendo, olha, eu não vou ser um vice decorativo, eu não vou ser subordinado, eu tenho as minhas posições. E aí começa acho que a pergunta que eu deixo aqui, Thaís, Cláudio e Pedro, para o nosso ouvinte, é o seguinte, como é que fica a questão do programa, né? Coisa que a gente fala aqui no programa, várias vezes no jornal, várias vezes, que aquilo que interessa realmente ao eleitor, ao cidadão, ao ouvinte nosso, porque Alckmin e o grupo do governador Alckmin votou nos últimos, 5, 6 anos no Congresso, exatamente o oposto do que votou o PT. Né? O grupo do ex-governador Alckmin votou na PEC do teto, na reforma da Previdência, na reforma trabalhista, no marco do saneamento básico, na autonomia do Banco Central, nas privatizações. O bloco do PT votou exatamente o contrário. Né? O coordenador econômico da campanha do Alckmin em 2018 era Pércio Arida, quer dizer, que é um economista de corte liberal, que tem uma visão de reformas, que tem uma visão de privatizações, teto de gastos, um defensor duro da política do teto de gastos. Então, e o Lula vem dizendo em tweets por aí que vai rever reformas, que vai intervir na Petrobras, está dizendo por aí que vai acabar com o teto de gastos. Então, como é que fica? Isso eu acho que é o lado, tirando um pouquinho essa epiderme da política, essa pele da política aí, um pouco abaixo é muito estranho, né? Quer dizer, qual é o impacto real que a entrada do Alckmin vai ter em termos de programa, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que são temas aí que vão entrar na pauta da chapa Lula-Alckmin, mas está consolidada, né? E vamos lá, né? Quem diria, né? Depois de mais de 20 anos de polarização, PT, PSDB, nós vamos ver o PT e, né, um dos grandes líderes históricos do PSDB na mesma chapa. Fernando Schiller, cientista político, colunista aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Até a próxima, hein, Schiller? Grande abraço.